Todos nós conhecemos as 7 maravilhas do mundo antigo a partir das lições de história. Mas você sabia que também existem 7 novas maravilhas do mundo? As antigas incluem as ainda altamente misteriosas pirâmides de Gizé, o templo de Ártemis na Turquia e a tumba de Mausolos. Algumas dessas antigas maravilhas do mundo nunca foram vistas por nenhum homem dos dias de hoje. O Colosso de Rhodes, por exemplo, só foi transmitido historicamente e provavelmente foi destruído muito antes dos tempos modernos. Ainda não há evidências da existência real dos jardins enforcados da Babilônia. A situação é bem diferente com as 7 maravilhas do mundo moderno. Todas elas foram preservadas e ainda hoje podem ser admiradas. Antes da gente te apresentar as 7 novas maravilhas do mundo e os segredos que as cercam, gostaríamos de convidá-lo a apoiar aqui o nosso trabalho. Você pode fazer agora mesmo facilmente se inscrevendo aqui no nosso canal, ativando o sininho de notificação e, claro, deixando um like se você curtir o vídeo aí no final. As 7 maravilhas do mundo moderno. As novas maravilhas do mundo moderno foram escolhidas por um júri internacional em 2005. Na corrida, pessoas de todo o mundo puderam enviar sugestões. A condição era que os edifícios e monumentos tivessem que ser construídos nos tempos modernos ou chegar aos tempos modernos. Um júri de 7 arquitetos internacionais fez uma pré-seleção interessante. A votação final foi novamente uma mistura de opinião do júri especializado e de pessoas de todo o mundo que foram convidadas a votar online. Nós agora apresentamos os 7 vencedores e deixamos você conhecer os segredos destes fascinantes edifícios. Taj Mahal, na Índia. O Taj Mahal foi construído em 1631 pelo quinto grande Mughal na cidade de Agra, na província indiana de Uttar Pradesh. Shah Jahan ergueu o prédio em homenagem à sua esposa Arjuman Bagu Benum. A esposa do monarca havia morrido no parto enquanto dava à luz ao seu 14º filho. Antes da sua morte, diz que a própria Arjuman exortou seu marido a honrá-lo, erguendo um monumento que o mundo nunca havia visto. Hoje, o Taj Mahal não é considerado apenas o mais belo edifício muçulmano já erguido, mas também o túmulo mais famoso dos tempos modernos. O edifício palaciano levou 17 anos inteiros para ser erguido em uma plataforma de 100 por 100 metros. No exterior, o Taj Mahal brilha em mármore branco puro, mas as paredes da fundação foram construídas com tijolos simples e, de acordo com especialistas, elas estão cedendo lentamente. A fundação da estrutura já afundou um pouco e especialistas internacionais estão atualmente tentando preservar o túmulo. O crescente tráfego de carros e também os seus poluentes emitidos na Índia também começaram a amarelar a magnífica estrutura. Portanto, desde 2007, todo o tráfego de carros e ônibus foi banido em um raio de 2 quilômetros. A lenda diz que Shah Jahan planejou seu próprio mausoléu diretamente oposto ao de sua esposa. A contraparte do Taj Mahal deveria ser construída inteiramente em mármore preto. No final, entretanto, o Shah foi enterrado no Taj Mahal em um sarcófago de mármore preto com uma estrutura geométrica própria. Durante escavações em frente ao Taj Mahal, os restos de uma fundação foram recentemente descobertos que corresponde exatamente a esta estrutura geométrica. É muito provável que a construção da segunda tumba tenha sido frustrada pelo filho do Shah. O filho havia deposto e privado seu pai de seu poder enquanto ele ainda estava vivo. Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China é considerada a maior estrutura já construída pelo homem. Para ser claro, a velha lenda de que a Grande Muralha da China pode ser vista do espaço a olho nu não é verdadeira. Os astronautas da ISS podem ver a muralha com uma lente teleobjetiva, mas não a olho nu. No total, a segunda das novas maravilhas do mundo se estende por 21.196 quilômetros. Diz que um muro já serviu para defender o império de leste a oeste. Naquela época, as tribos mongóis predadoras, em particular, tentavam invadir regularmente o rico império da China. De acordo com pesquisas recentes, a muralha não é uma única estrutura contínua construída de uma só vez. Ao contrário, é composta por mais de 40.000 segmentos individuais construídos em épocas completamente diferentes. As primeiras seções foram construídas há cerca de 2.000 anos, e as últimas seções foram construídas no século 17 depois de Cristo. Cristo Redentor. A estátua do Cristo Redentor, de 32 metros de altura no Rio de Janeiro, é a mais nova das 7 novas maravilhas do mundo e também o mais jovem lugar oficial de peregrinação da Igreja Católica. Na verdade, a estátua deveria ter sido inaugurada em 1922 para o 100º aniversário da independência do Brasil. Como o país ficou sem dinheiro, a abertura do monumento foi adiada por 10 anos. A França e o Vaticano ajudaram financeiramente os brasileiros e, no outono de 1931, o Cristo superdimensionado estava finalmente terminado. A extensão da estátua de Cristo é de 28 metros, o peso total de 1.145 toneladas.
Atualmente, a estátua é considerada um marco oficial do Rio de Janeiro, ao lado do Pão de Açúcar. Em 2006, a Igreja Católica designou o Cristo Redentor como um local oficial de peregrinação. Todos os anos, milhões de pessoas fazem uma peregrinação ao Monte Corcovado e à pequena capela de peregrinação abrigada na base do Cristo Redentor. Pode-se pensar que o gigante Jesus é uma estrutura maciça de concreto. Na verdade, o Cristo Redentor é uma construção oca de aço coberta com fino manto de pedra-sabão. Somente pessoas selecionadas podem entrar no interior para a manutenção e limpeza. Os numerosos peregrinos e visitantes só se maravilham com o impressionante monumento do exterior. Desde 2022, o Cristo, de mais de 37 metros de altura, está encantado no Rio Grande do Sul e, portanto, também no Brasil. O original no Rio já encontrou dezenas de imitadores em todo o mundo. Para o júri das Novas Maravilhas do Mundo e para muitas pessoas que votaram, no entanto, havia apenas um, e este era o Cristo patrono do Rio de Janeiro. Chichén Itzá, a ruína de 1.547 hectares de Chichén Itzá, na Península Yucatán, no México, é também considerada uma das Novas Maravilhas do Mundo. O local foi construído a partir de 440 d.C. Chichén Itzá era presumivelmente uma espécie de cidade-templo, onde personalidades maia de alto escalão e especialmente a casta sacerdotal desta lendária cultura viviam. O centro do complexo é a pirâmide escalonada dedicada ao deus Kukulcán. Esta imponente estrutura também é chamada de El Castillo, ou seja, o castelo, mas a pirâmide certamente não era um edifício residencial. Ao contrário, rituais horripilantes foram realizados aqui, e todo o complexo é dito ser um calendário gigantesco representando a cosmologia maia. Os 365 passos exatos indicam que os maias conheciam uma divisão do ano semelhante à que conhecemos hoje. Os lados do edifício estão alinhados de acordo com os equinócios. Chichén Itzá significa Boca do Poço do Povo, na língua indígena. O povo só viveu na cidade por cerca de 250 anos. Não se sabe por que foi abandonada de repente. Por volta de 1000 d.C., os toltecas viveram neste lugar místico e no século XVI chegaram os conquistadores espanhóis. Hoje, as partes mais importantes do complexo foram descobertas, com provavelmente mais edifícios superlotados por uma selva densa. Coliseu. O Coliseu serviu como um gigantesco anfiteatro a partir de 79 d.C. Havia espaço para 50.000 pessoas nas filas de assentos. A entrada era gratuita e até hoje, os historiadores dizem que o Coliseu realmente serviu apenas a um propósito: evitar que a população bastante insatisfeita e simples de Roma se revoltasse contra as autoridades. Pão e jogos é dito que tem sido o lema para manter milhares de pessoas felizes, fornecendo entretenimento e um suprimento básico de alimentos. O entretenimento oferecido incluía lutas diárias de gladiadores, escotilhas de animais e a sentença de prisioneiros. Em ocasiões especiais, diz que o Coliseu foi inundado com milhares de litros de água para reencenar as sangrentas batalhas navais. Ao longo dos séculos, é muito provável que mais de 500.000 pessoas e vários milhões de animais tenham encontrado suas mortes no Coliseu. Após a cristianização, os jogos bárbaros foram abolidos. O fim da estrutura como um teatro de entretenimento veio com o declínio de Roma no século 400 d.C. Nos séculos 9 e 14, a estrutura foi tão danificada por terremotos que entrou parcialmente em colapso. Os cidadãos de Roma coletaram as pedras e construíram casas a partir delas. No século 20, o Vaticano declarou o Coliseu um lugar sagrado porque, entre outras coisas, milhares de cristãos foram executados lá ou jogados em animais selvagens. Hoje o edifício é um patrimônio da humanidade e o destino de milhões de turistas. Machu Picchu. A maravilha do mundo a uma altitude de 2.350 metros foi construída pelos Incas por volta de 1440 d.C. Quando os conquistadores espanhóis invadiram o continente 100 anos mais tarde, os Incas evacuaram a cidade, mas na verdade Machu Picchu foi negligenciada pelos espanhóis em sua busca gananciosa por ouro e outros objetos de valor, e o local foi muito bem preservado. Não foi até 1911 que um explorador americano encontrou esta cidade em comum novamente, e Machu Picchu, sem dúvida, se tornou uma das grandes maravilhas do mundo de hoje. A lendária cidade na montanha é considerada uma obra-prima da arquitetura humana, devido à sua localização única e sua construção fantástica. Os Incas não só conseguiram o milagre de erguer 200 estruturas imponentes neste local remoto e no ar rarefeito de alta altitude, Machu Picchu também tinha um sistema de canais quase perfeito e diz que irradia uma magia especial até os dias de hoje. Se a cidade foi construída como um lugar de refúgio, um local sagrado ou um lugar de residência completamente normal,
infelizmente não é conhecido, apesar de intensas investigações arqueológicas. A única certeza é que os incas buscaram as alturas para estar perto dos deuses. Petra, a cidade das pedras, já foi o centro próspero da cultura Nabatáian. Os primeiros assentamentos foram estabelecidos neste outrora importante cruzamento de pontos de caravanas já em 9000 a.C. Mais tarde, os mestres construtores da cultura Nabatáian esculpiram estruturas incríveis na pedra. Naquela época, a cidade tinha uma localização geograficamente favorável. Hoje, ela está longe da civilização e no deserto. O acesso só é possível através de um estreito desfiladeiro. Graças a sofisticados sistemas de irrigação, a cidade agora seca em pó deve ter sido verde e fértil. Em 106 d.C., tropas romanas sob o imperador Trajano assumiram o assentamento e aproximadamente 30.000 habitantes foram inicialmente incorporados ao Império Romano. Mais tarde, os romanos mudaram as rotas comerciais, Petra perdeu importância e foi facilmente abandonada por completo. Foi somente em 1812 que o suíço Johann Burckhardt redescobriu a cidade. Hoje, Petra é um destino turístico popular. A Casa do Tesouro do Faraó é um dos edifícios antigos mais famosos do mundo. No entanto, o edifício tinha muito pouco a ver com o Egito. Ao contrário, o edifício, cortado de pedra sólida, é um mausoléu ou local de culto. Várias sepulturas foram descobertas em frente ao monumento. Ainda não está claro para que eram usados os interiores. Petra é um patrimônio mundial da Unesco e também tem sido usado como cenário de filmes, como Indiana Jones, entre outros. Isto nos leva ao final dessa lista das 7 maravilhas do mundo moderno. Conte pra gente se você já sabia sobre elas, ou talvez até mesmo teve a chance de experimentar aí, de conhecer, de visitar aí um desses lugares. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do Mundos Escondidos. Escreva nos comentários a sua opinião e a gente se fala no Mundos Escondidos. Tchau!